Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 22 de maio, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, destinatário Timóteo, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor definitivamente Ele quer trabalhar na nossa pessoa, Senhor Jesus. Por isso estamos mostrando tantos modelos, tanto positivos quanto negativos, Senhor Jesus, para realmente nos levar a nos preocupar com o nosso coração, ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. A gente sempre se apresentar diante do Senhor. Ele está mostrando para nós nessa cumplicidade que houve entre Paulo e Timóteo. Timóteo ele era íntimo, os dois tinham a mesma alma, Senhor Jesus. E aí Timóteo ele tinha clareza, Senhor Jesus, daquilo que estava no coração do apóstolo. Ele sabia exatamente, Senhor Jesus, qual era a direção, como que o apóstolo sentia, como que pensava, Senhor Jesus. E é importante para nós também ser um com o apóstolo, ser um com a palavra profética. Não porque simplesmente é um homem que disso, daquilo, Senhor Jesus, mas realmente porque está falando a palavra do Espírito. A gente precisa exercitar o Espírito e perceber que nós precisamos ter o mesmo viver, a mesma palavra, porque é o mesmo falar do Espírito, é o que o Espírito está falando. Por isso a gente precisa realmente não ficar só ouvindo palavras, mas sempre cuidar da nossa pessoa diante de Deus. Coração puro, consciência boa, fé sem fingimento, Senhor Jesus, para que o inimigo não se aproveite disso para gerar discussões e para nos desviar da fé, nos desviar do conteúdo saudável da palavra. Que o Senhor realmente ele possa nos encorajar a sempre buscar o Senhor diante de todas as coisas, diante de toda a palavra ouvida, sempre levar diante dele e sempre procurar produzir a vontade de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Ó Senhor Jesus. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 19 e 24. Ó Senhor Jesus. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que os serviços de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ó Senhor Jesus. Filemão, versículo 22. Ó Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. Em seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo enviou Timóteo para Filipos, motivo pelo qual ele enviou Timóteo e não outro cooperador era: a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses,
pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Havia cumplicidade entre Paulo e Timóteo, o que lhes dava o mesmo sentimento. Timóteo sabia exatamente o que Paulo tinha no coração, como ele sentia e como pensava. Eles estiveram juntos por tanto tempo que eram como uma só alma. Ó Senhor Jesus! É disso que precisamos entre nós, em vez de olhar para o outro como se fosse um oponente. As disputas fazem parte da estratégia de Satanás para degradar a igreja. Precisamos ter o mesmo sentimento do apóstolo e falar as mesmas palavras que o Espírito está falando, porque estamos na mesma obra. Houve um tempo em que havia muito regionalismo entre nós. Graças a Deus, isso está acabando. Estamos na mesma obra. Nós e quem está nos liderando somos um. Temos um só sentimento, pensamos a mesma coisa e há muita cumplicidade entre nós. Dessa forma, o Senhor nos abençoará. Essas palavras devem servir como vacina, a fim de imunizar-nos contra todo o vírus de insatisfação e divisão. Ó Senhor Jesus! Enquanto aguardava o seu julgamento, Paulo permaneceu em prisão domiciliar. Os judeus o denunciaram por promover sedição, que é perturbação entre o povo por questões religiosas. Naquele tempo, a justiça era lenta e as coisas não se desenrolavam a contento. Então, nos anos de 62 a 64, Paulo fora preso e por volta do ano 64, ele foi temporariamente solto. Em seus escritos, ele mostra que já tinha certa expectativa de que isso aconteceria ao predizer aos filipenses que ficaria com eles. Ó Senhor Jesus! Quando Paulo foi solto, dirigiu-se à Macedônia. Ao passar por Éfeso, percebeu que a situação da igreja não era boa. Alguns irmãos promoviam ensinamentos diferentes dos de Paulo e se ocupavam com certas fábulas e genealogias. Então, ele deixou Timóteo naquela cidade, a fim de admoestar aqueles irmãos a falar a palavra profética, com o objetivo de trazer a igreja de volta para a linha da economia divina. Era uma tarefa muito pesada para Timóteo. Ó Senhor Jesus! Não devemos ensinar nada diferente da palavra profética, da linha da economia de Deus e do ensinamento saudável. Não vem de Deus esse ensino diferente, mas vem de Satanás e promove discussões, divisões e degradação na igreja. Tudo o que fazemos na igreja deve visar ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia ou fingimento. Ó Senhor Jesus! Devemos ter uma fé pura e sincera, mantendo sempre uma consciência sensível ao Senhor, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Alguns que estavam do lado de Paulo trabalharam pelo mesmo evangelho, mas não mantiveram boa consciência. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Isso indica que eles estavam no caminho certo, mas se desviaram. Ó Senhor Jesus! Esse Himeneu foi um mestre que começou um ensinamento herético. Ele dizia que a ressurreição já se realizara. Eles estavam na linha da verdade, mas se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Algumas pessoas que andaram com Paulo em um dado momento se desviaram. Não queremos que ninguém se desvie da verdade. Vamos manter a fé sem fingimento e ter uma boa consciência, para que isso não ocorra em nosso meio. Ó Senhor Jesus! Alexandre foi mencionado também nesse trecho. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ele trabalhava com latas de bronze, era um empresário desse setor e causou muitos males a Paulo. Alexandre também estava na linha da verdade, mas causou problemas ao se desviar. Sobre ele, Paulo também disse: resistiu fortemente às nossas palavras. Quem resiste à palavra profética acaba sendo usado por Satanás. Por isso, devemos guardar-nos daqueles que resistem à palavra profética. Ó Senhor Jesus! Como se preocupava com Timóteo, Paulo lhe deu uma importante advertência. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Parece que Paulo falava aqui a pessoas que exerciam atividade secular, empresários, etc. Mas ele falava a Timóteo.
pode haver na igreja pessoas que resolvam se aproveitar de irmãos e irmãs que tenham posses, bajulando-os com intuitos gananciosos. Essa atitude é reprovável na igreja e na obra do Senhor. Por isso Paulo advertiu Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse deve ser nosso procedimento na igreja e na obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque Paulo enviou Timóteo a Éfeso. Senhor Jesus. Realmente mostrou que houve problema, a igreja não estava sadia, estava ensinando outras coisas. Então ele enviou Timóteo lá para poder trazer os irmãos de volta para a linha da economia de Deus, da economia divina e do ensinamento saudável. Os irmãos estavam discutindo um monte de coisas, ensinando coisas diferentes. E a gente já viu que Paulo ele definiu o que era o ensinamento dos apóstolos. O Senhor tinha passado para ele. Haviam outros apóstolos, mas Deus tinha designado outras coisas. Mas para completar a palavra, para definir os ensinamentos, ele colocou Paulo, Senhor Jesus. Mas como a gente viu, aconteceu alguns que por causa de impureza, de contaminação, de outros interesses, acabaram pervertendo a palavra para ganho próprio, Senhor Jesus. E esses estavam ali ensinando essas coisas. E aí Paulo teve que mandar Timóteo: olha, traz eles de volta para a linha, você sabe como que é, você sabe como que eu ensino em todas as igrejas. Então Paulo ele tinha uma constância, Senhor Jesus, ele tinha ali uma liderança na palavra, e Timóteo aprendeu isso. Então ele encarregou Timóteo disso: olha, vai lá e mostra para os irmãos o que realmente é a palavra que vem do Espírito. A gente precisa seguir o ensinamento dos apóstolos, porque eles estão falando aquilo que o Espírito está falando. A gente precisa sempre se manter no Espírito. Quando a gente para de exercitar o Espírito, a unção se vai. Senhor Jesus, o inimigo usa essa situação para causar muito dano. Realmente, cada um de nós precisa sempre se preocupar de estar sempre diante do Senhor, com um coração puro, Senhor Jesus, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, sem fingimento, Senhor Jesus, porque senão a gente acaba colocando outros interesses, acaba querendo manter uma fachada, e o inimigo se aproveita disso, causando muitos problemas, exaltando o nosso ego. Isso aí não é bom. A gente precisa realmente voltar à simplicidade, voltar à linha daquilo que Deus tem falado, aquilo que o Espírito tem transmitido. Vamos exercitar o Espírito e o Senhor vai nos manter próximos dele. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: nos manter sensíveis ao Espírito, para permanecer saudável na palavra profética. Senhor Jesus. O que acontece é que o inimigo vem, gera muita discussão, aí vê quem ganha discussão, quem fala melhor, quem fala mais bonito, e aí começa a bajulação, um monte de outras coisas, e aí o ego se inflama. Senhor Jesus. Mas a gente precisa se manter sensível ao Espírito, a gente precisa seguir sempre o Espírito. O Espírito é o servo mais velho, ele sabe como conduzir as coisas, nós estamos na era do Espírito. Por isso, realmente, a gente precisa estar sempre ali, próximos do Senhor. Isso é bênção para nós. Está seguindo o falar dos apóstolos, porque nós estamos exercitando o Espírito. Quem não exercitar o Espírito vai cair nas dúvidas, nas discussões, Senhor Jesus, e vai sofrer dano. O Senhor ele quer nos livrar disso tudo. Por isso, a gente precisa exercitar o Espírito e acompanhar de perto, para realmente perceber: olha, é o Espírito falando. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente ter esse coração de tocar na palavra, porque senão depois pode acontecer muita perversidade, perversão, Se muda o sentido da palavra, coloca-se outras questões, Senhor Jesus, e aí se aproveitam do problema de alguns, Senhor Jesus, para inflamar o ego. A gente precisa realmente perceber: olha, Deus está nos dando uma só palavra, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito e é a mesma obra. Não deve haver disputas, não deve a gente ver o outro como um oponente. Senhor Jesus, sempre ver a vontade de Deus. A gente precisa realmente estar limpo, estar puro diante do Senhor, para que o inimigo não tome vantagem. Ó Senhor Jesus. A gente já presenciou isso, a gente já viu, irmãos que começam ali com uma boa intenção, e aí param de seguir a palavra profética, Senhor Jesus, e aí começa a ver o verdadeiro desvio. Há irmãos que param de congregar por uma situação, por outra, por pecado, Senhor Jesus. E tudo isso aí, Deus ele considera. Se você pedir perdão dos pecados,
Senhor Jesus. O Senhor ele é fiel e justo, né, para te purificar de todo o pecado. Mas isso aqui é um verdadeiro desvio. Quando a pessoa ela pega um aspecto na palavra ou um interesse, Senhor Jesus, por outra coisa e acaba usando a palavra, né, para enganar os irmãos. Isso sim é um desvio. Hoje as pessoas falam assim, às vezes o cristão se decepcionou alguma coisa e fala assim, irmão, estou desviado. Eu pergunto, você está desviado por quê? Você está praticando satanismo? Você está levando alguma heresia para alguém? Você está ensinando coisas contrárias à palavra? Eu falo assim, não, irmão, só parei de congregar, mas eu leio a Bíblia, eu oro e tal. Então você não se desviou, você desanimou, Senhor Jesus. Acontece, né? O desvio é isso aqui que está sendo relatado. Pessoas que foram falar de outras coisas, né? Aqui o Himeneu veio falar que a ressurreição já tinha se realizado. Ó Senhor Jesus. A gente vê, né, de maneira clara na palavra, né, a palavra falando sobre o Espírito de Cristo, o Espírito de ressurreição, né, que é o que acontece conosco no batismo. Né? Quando você é batizado, o seu velho homem fica na água, né, e sai um novo homem, ressurreto segundo Cristo. Então, essa ressurreição mostra para nós que é uma nova vida. Né? Cristo morreu e ressuscitou para as coisas celestiais. Mas muitas vezes a gente morre para uma coisa, aí ressuscita para o Senhor e depois volta para as coisas dessa terra. Não é esse o intuito da ressurreição. A ressurreição visa realmente nos levar, né, diante do Senhor para a gente ter uma nova vida, uma vida celestial. Né? O primeiro homem é da terra, ele é terreno. Mas o segundo homem, ele é espiritual, ele é celestial, ele é do céu. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Mas esse Himeneu começou a falar que não, a ressurreição ela já aconteceu, Senhor Jesus. E Paulo está deixando muito claro, não, a ressurreição vai vir no dia de Cristo, para ele julgar todas as coisas. E alguns realmente proclamarem isso, que a ressurreição já aconteceu, que não, você não tem que se preocupar com nada, já está tudo tranquilo, como muitos cristãos hoje acabam seguindo, né? Não, tem que me preocupar com nada, eu tenho que me preocupar com as bênçãos e receber isso, receber aquilo, e não tocam na vida eterna. Por isso que Paulo falou para Timóteo, olha, foca aí na vida eterna, né? Aquela que já é, aquela que há de ser, Senhor Jesus. Não se desvie, não fica focado em coisas de dinheiro, porque alguns acabaram se desviando disso, né? Por interesses próprios. Vários abandonaram, seguiram a palavra, e como a gente já viu, né? Quando Deus nos dá a palavra, essa palavra ela gera fruto. Isso pode gerar inveja em alguns que querem gerar o mesmo fruto. Não, eu também quero ter essa preeminência, quero ter várias pessoas ali ao meu redor e tal, mas com outros interesses. E aí o que aconteceu, né? Paulo tinha muitas pessoas, alguns foram seguindo ali, Paulo teve situações de problemas, alguns ficaram nas cidades e começaram a ensinar coisas e tinham pessoas atrás de si, Senhor Jesus. E aí se desviaram para poder ter benefício próprio. Mas é o que a gente precisa realmente despertar. Olha, nem sempre o que vai te trazer benefício vai verdadeiramente beneficiar. Pode ser o engano do inimigo. Ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente procurar aquilo que vai promover a obra de Deus. Um dia, Cristo vai voltar e Ele vai julgar todas as coisas, segundo o padrão que Ele deixou na palavra. Não vai adiantar você dizer, mas Senhor, mas olha quantas pessoas, né, eu consegui aqui, dentro dessa base, dentro dessa doutrina aqui, isso aqui tem que estar certo. Mesmo que você tenha milhões e milhões, até bilhões de pessoas seguindo a mesma coisa que você, isso aí não quer dizer nada. A gente precisa realmente seguir a palavra. Por isso o Senhor tem mostrado para nós, olha, nós somos trabalhadores da última hora, nós somos um pequenino rebanho, a nossa força está onde? Naquilo que o Espírito está fazendo. Por isso ele mostrou, olha, a gente precisa ter o mesmo sentimento do apóstolo e falar as mesmas palavras que o Espírito está falando. Porque nós estamos na mesma obra, Senhor Jesus. Né? A gente precisa realmente perceber a direção de Deus. Às vezes, né, tem situações, tem briga, tem outros interesses, e as pessoas ficam olhando ali, né? Vamos ver se alguém vai te seguir. Senhor Jesus. Olha, eu não quero ninguém me seguindo. Eu quero levar os irmãos a seguir o Senhor. Porque se eu quero que me sigam, que me deem razão, eu posso estar me desviando do propósito de Deus. Eu não quero que ninguém venha me dar razão na palavra, nisso e naquilo, não. O que eu quero realmente é levar as pessoas diante do Senhor. Não tem ninguém que está seguindo o falar do fulano de tal. Todos nós estamos seguindo o falar do Espírito. Quando você leva as pessoas diante do Espírito a seguir o falar do Espírito, Senhor Jesus, você está cumprindo aquilo que Deus determinou. E quem obedecer ou não obedecer, Senhor Jesus, você está limpo disso. Porque você entregou diante do Senhor, você cumpriu a sua missão.
Agora, se você não faz, Deus vai te cobrar. Senhor Jesus. Né? Temos pessoas que Deus está nos dando a responsabilidade de cuidar. Então isso precisa ficar muito claro na nossa família, pessoas ao nosso redor, nosso convívio. Às vezes são influenciados pelas coisas, né, que a gente fala, que a gente vive, e a gente precisa estar muito claro quanto a isso. Né? Se a gente fica sempre procurando ter razão, isso e aquilo, a gente leva pessoas atrás de nós. Agora, se a gente está levando as pessoas diante do Espírito, não vai existir isso. E é isso que às vezes muitos ainda com intuitos gananciosos têm medo. Não, se eu levar a pessoa a seguir o Espírito, olha, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. A pessoa, será que ela vai continuar perto de mim? Senhor Jesus, eu não tenho medo de levar as pessoas diante da vontade de Deus, de orar a Deus, de buscar a sua vontade. Porque eu tenho clareza que se eu estou seguindo o Senhor, se eu estou seguindo o Espírito, aqueles que têm o mesmo intuito vão andar juntos. Não preciso ter medo de perder ninguém. O que eu preciso é ser fiel ao Senhor, para que essas pessoas sejam sempre entregues diante de Deus, ó Senhor Jesus, para cumprir a vontade de Deus. É por isso que precisa realmente se manter, né, com simplicidade, com sinceridade. Né? E recentemente na palavra profética os irmãos falaram sobre isso, né? Coração puro, a consciência boa e uma fé sem fingimento. Sempre manter nosso coração puro. Não deixar outros interesses, como alguns aqui, né? Ah, foi lá para Tessalônica porque lá tinha irmãos ricos. E lá podiam receber um benefício financeiro, disso e daquilo. Se o nosso coração está puro, a gente não vai procurar essas coisas. A gente também precisa de uma consciência boa. Senhor Jesus. Não é só ter a consciência ativa, mas uma boa consciência. Sempre indo, se limpando diante de Deus para não ficar pensando mal do outro. Para não ficar disputando nada, não ficar discutindo. Senhor Jesus, mas sempre sustentar a palavra através de um viver, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, óbvio que tem situações que a gente se preocupa, né? Poxa, tem fulano dando esse ensinamento aqui, isso aqui não é de acordo com a palavra, e aí você quer levar algo, você quer discutir, você quer mostrar a verdade, mas realmente o que a gente precisa fazer é o seguinte: se a gente levar todo mundo diante do Espírito, o Espírito vai corrigir a rota. Senhor Jesus, a gente precisa confiar no Senhor, Ele sabe o que fazer. Por isso a nossa consciência tem que estar sempre boa. Por isso que Paulo sempre fala, olha, Deus é minha testemunha. Ele fala isso tranquilo, ele não fala isso para enganar outros. Olha, Deus é minha testemunha só para você parar de discutir. Não, ele falou realmente com esse coração. Deus é minha testemunha, Ele sabe, né, a minha sinceridade, o meu intuito. E é isso que a gente precisa. Por isso que falou também de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Se você está bem, você está bem. Se não está bem, não está bem. Vai diante do Senhor. Né? Tem uma fé verdadeira. Se não compreende, fala que não está compreendendo. Vai diante do Senhor. A gente não sabe tudo, mas o Espírito sabe. Então é isso que a gente precisa realmente perceber e haver essa cumplicidade. Timóteo, ele sabia exatamente o que estava no coração do apóstolo. Saber como ele se sentia, como pensava, porque estavam juntos, voltados para a mesma, né, na mesma direção, a direção do Espírito. Então é isso que precisa acontecer. Eu já falei isso várias vezes. Eu sempre me preocupei com isso, né, de estar ouvindo o Espírito, né, não cair naquilo que a Bíblia fala no final dos tempos, que alguns iam procurar ensino de acordo com mestres, né, com sua própria cobiça, e acabar caindo no ensino de demônios. Eu sempre falei, Senhor, a gente está chegando no final dos tempos, eu não quero cair nisso aqui. Eu quero realmente ser edificado juntamente com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E o Senhor deu o caminho do exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus. E a gente vai vendo aqui, né, Paulo passou por muita situação, alguns foram caindo no próprio interesse. E como eu já falei aqui, nesse hoje, Paulo tivesse hoje, em muitas igrejas evangélicas ele não ia entrar. Porque as pessoas iam olhar e iam se escandalizar. Por que esse homem está sofrendo? Não, hoje é bênção, bênção, bênção. Não, a questão é a vontade de Deus. E aí muitos começaram a abandonar Paulo e falaram, não vou sofrer com ele não, vou ganhar benefício disso aqui. E aí ninguém se apresentou junto com ele ali. Senhor Jesus, ele foi acusado, né, de promover perturbação religiosa. Senhor Jesus. Mas aí depois ele saiu daquela esfera, foi para Roma. Aqueles que acusaram ele foram perdendo a pressão que estava fazendo e ele foi solto. Né, Senhor Jesus. E aí ele pôde ir ali, né, e vendo as situações ali, deixando Timóteo para cuidar. Ó Senhor Jesus, ele viu que a situação não era boa, tinha muitos ensinamentos, né, diferentes, mas ele queria trazer de volta para a linha da economia de Deus, para o ensinamento saudável, que podia realmente gerar fé. Ó Senhor Jesus, fazer as coisas com amor, né, fazer tudo precisa visar o amor, né, que procedia do coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia, sem fingimento. Quando você consegue reunir essas três coisas, o amor, Senhor Jesus, ele consegue ter um procedimento, ele consegue gerar algo.
É por isso que ele está realmente nos mostrando, olha, tudo tem que visar um amor puro, tem que ter sensibilidade, ó Senhor Jesus, nos manter, né? Manter uma boa consciência. A gente viu que Timóteo ele sempre se mantia, Senhor Jesus. E a gente tem que também fazer a mesma coisa. Não posso estar no evangelho de qualquer maneira, mas realmente tocar na palavra da vida. Alguns ouviram o evangelho, caminharam com Paulo e depois ficaram só no falar. Não mantiveram uma boa consciência, um coração puro e se desviaram, acabaram resistindo fortemente à palavra. E a gente não pode ser assim. A gente precisa estar sensível ao Espírito, não ter resistência, para a gente não acabar se voltando contra o Senhor, mas a gente sempre produzir aquilo que é de Deus. É isso que vai nos guardar, é isso que vai nos manter andando juntos, Senhor Jesus. E é isso que vai edificar a igreja. E o Senhor está contando conosco para isso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.